Então, esse dessa vez, né, a gente vai fazer similar ao que foi na semana passada. Porém, a gente tem algumas coisas aí para falar diferentes. Afinal, tu você é ligado a uma área que é extremamente, eu posso dizer, revolucionária, né? Enfim, estamos num momento que a tua área está vencendo tudo, né? Bom, então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, gente, primeiramente, bom dia, né? O, o Bruno é meu quase que irmão, a gente é amigo de infância, mas a gente, apesar de ter crescido junto, ter feito trilhados caminhos parecidos, na hora da profissão ele foi para o meu oposto e eu fui para o oposto dele. Nunca tive habilidade muita com computador, a gente até fez curso junto em alguns momentos, mas eu estava ali. Ele estava fazendo, eu só estava ali, né? Então, Bruno é uma pessoa que ele tem uma carreira um pouco diferente, né? Ele tem dois pontos aí para que pode se conversar. Primeiramente é só só não, mas é a questão do concurso público e depois a questão do setor mesmo dele, que é todo assim envolvendo essa questão, esse lado da informatização, da informática, tecnologias, etc. E aí ele obviamente vai poder falar muito melhor do que eu. Então, convidei o Bruno para participar, ele aceitou, fiquei muito feliz com isso. Então, Bruno, começando com você, você tem a voz, você que pode começar. Fala aí um pouco da tua profissão, aliás, da tua formação, e pode ser detalhista, né? Pode falar de colégio, faculdade, curso que tu fez para concurso público, pode falar à Tá, vontade. beleza. Bom dia, gente. Na verdade, eu terminando a escola, né, a época da colégio, estudei num colégio só e aí acabei me preparando para o vestibular, mas não tentando uma área de tecnologia, apesar de eu sempre gostar muito de tecnologia, acabei não seguindo por esse caminho na época do meu vestibular. Então, na época, prestei vestibular para engenharia. Acabei fazendo um ciclo básico da engenharia lá na UF de telecom, mas eu vi que não era uma coisa que não era a minha expectativa e acabei saindo. Então, acabei me formando em TI muito tempo depois. Então, eu vou falar mais sobre minha formação, seguindo a linha da entrevista aí, vou falar mais sobre como eu me formei, mas depois vou falar sobre as dificuldades que eu tive na época até chegar onde eu cheguei. Eu sou formado em gestão da TI, me formei em 2015, não tem tanto tempo, são 6 anos, 5 anos. Tenho uma pós em inteligência de negócio pela UFRJ, uma pós em Big Data e estou terminando uma em liderança agora pela FGV. Na realidade, essa formação veio junto com o advento do banco. Eu passei num concurso para o Banco do Brasil e todas as faculdades que eu tentei fazer antes eu não consegui fazer porque não eram uma coisa que eu gostaria de ter feito. Era como se fosse uma pressão minha para que eu fosse além do que eu gostaria de fazer. Então, eu sempre tentei uma coisa mais ambiciosa, do tipo engenharia, ciência da computação, também são cursos mais pesados, e acabei não conseguindo fazer simplesmente porque eu não me identifiquei com eles. E aí, depois que eu passei para o concurso do banco, que eu comecei a trabalhar de fato, não foi nem o concurso em si, mas que eu comecei a trabalhar com algumas coisas e eu comecei a ver o que eu gostava realmente de fazer, é que eu tive um norte e uma ideia do que eu realmente gostaria de estudar e de me especializar. Então, eu comecei a seguir na área da TI antes de começar a me preparar para vestibular, com criação de página web, enfim, aplicativo, essas coisas. Isso há muito tempo atrás, isso lá em, sei lá, 2003, 2004.
Aí a gente percebe o quanto a gente tá velho, começa a falar esses anos assim, uma coisa, né? E aí sempre me identifiquei muito, mas nunca tinha pensado em ganhar dinheiro ou seguir uma carreira nessa área. Foi só depois que me caiu a ficha, que eu comecei a trabalhar mesmo, que, poxa, isso é realmente uma coisa que eu consigo lidar bem, eu consigo trabalhar, eu consigo ter um entendimento fácil das coisas, eu tenho uma compreensão, eu gosto. É uma área que permeia todas as outras, é transversal a todas as outras, então a gente pode combinar o que a gente gosta também de outras áreas e fazer as duas coisas, né? TI e mais alguma outra especialidade, alguma outra área. Então, eu acabei seguindo por esse caminho, mas demorei para chegar nesse ponto. Você vê, eu me formei mesmo em graduação em 2015, eu tinha 28 anos. Então, pô, desde a época de vestibular, com 19, 18 até 28, 10 anos para realmente saber o que eu realmente gostava de fazer, o que eu gostaria de estar fazendo. Mas foi muito gratificante e isso me levou a um grau de especialização hoje, num cargo, numa posição hoje que é difícil de chegar, mas que foi preciso muita maturidade, foi preciso trabalhar muito, estudar muito para chegar onde eu tô. O concurso em si eu fiz em 2007, do Banco do Brasil, e foi numa época que eu estava fazendo a faculdade na UF, eu entrei para a UF em 2006 e fiz a prova assim, meu padrasto na época chegou e falou, "Pô, por que que você não faz a prova? Faz a prova aí, eu pago a inscrição e tal." Tá, beleza. Aí eu fiz um preparatório rápido, eu esqueci o nome agora, cara. Ah, mas é um bem conhecido. Tinha no Meia. Eu não lembro agora o nome dele, mas era um bem conhecido. Acabei não conseguindo fazer o preparatório, Legal. mas comprei a apostila. Hã? Degrau cultural, não. Integral Cultural, era esse mesmo. Aí comprei a apostila e estudei pela apostila conhecimentos bancários, que era o que estava. Eu nem tinha a menor ideia do que era. Porque o restante das matérias eu já tinha já estava meio que no sangue ali do pré-vestibular, de ter saído da escola há pouco tempo, estava tudo muito fresco. Então o que acabou pegando mesmo foi a parte de conhecimentos bancários que eu fiquei mais me preparando. Aí acabei fazendo a prova, tive uma colocação razoável e o banco acabou me chamando em 2010. O concurso foi em 2007, final de 2007, o resultado saiu em 2008 e eu fiquei na fila lá, né, até me chamarem em 2010 para trabalhar. Aí foi meio que concomitante. A faculdade, a UF, eu fiz 2 anos e meio, saí da UF porque não estava legal, não estava gostando, tranquei, fiz vestibular de novo, aí passei para a Unirio. Aí na Unirio eu estava fazendo sistemas de informação, foi quando o banco me chamou. Como a UF era integral e o banco eram 8 horas de trabalho, eu acabei optando por trabalho, ganhar o meu dinheiro e depois eu terminaria uma faculdade. Aí foi aí que o banco pagou uma bolsa para mim, eu fiz uma particular mesmo e me formei pelo banco e segui carreira. O banco meio que me patrocinou. Então acabei conseguindo fazer o que eu queria de uma maneira diferente, mas que no fim deu tudo certo. Pois é, tu estava falando uma parada que é bem interessante, né? Porque assim, hoje você fala que você trabalha com qualquer setor da informática, significa que você é uma pessoa que você tem um emprego, você tem um espaço, você tem tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, na nossa época, ainda era aquela ideia de profissão do futuro, né? Ninguém estava ganhando dinheiro, ninguém estava trabalhando, ninguém estava fixo naquilo. Então, ao mesmo tempo que para mim, eu tinha, por exemplo, a minha mãe falando, pô, você devia seguir alguma coisa ligada à informática, isso é a profissão do futuro e tal. E aí eu acabava botando para ir atrás, né? E tinha essa questão, ao mesmo tempo que tinha isso, tinha também o medo de, pô, e aí? É uma parada muito incerta. Tudo bem, eu sei que está crescendo, mas vai crescer para onde? Né? Então, acho que também justifica um pouco da tua rejeição inicial, como tu falou, né? Eu tinha uma E insegurança grande também, né? E a gente não tinha, de modo geral, acho que a sociedade não tinha essa consciência do potencial que a TI ia ter de forma geral no mundo, no mercado, na economia, em tudo, né? A é, gente não tinha essa consciência lá atrás.
Até porque, sei lá, o mais avançado que a gente tinha era uma conexão, sei lá, da Velox. É, exatamente. Era No uma coisa máximo, muito. Super IG. Super IG, pô. Enfim. E aí, dentro, dentro dessa questão, meio que tu já respondeu, né? Assim, o que te fez escolher de fato essa carreira, né? O que te fez chegar e falar: olha, eu quero seguir de fato isso, é isso mesmo, esse é meu caminho e acabou. É, assim, na verdade, eu sempre tive desde mais novo, sei lá, desde uns 12, 13 anos, uma facilidade nisso. Meu padrasto era gerente de vendas, então eu fazia muita coisa para ele que ele pedia relacionada à planilha, a dado em si, né? Informação, gerar gráfico, um monte de coisa assim boba, mas que me fez ter contato com isso. Montagem e manutenção de micro sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer, juntar placa de vídeo com placa-mãe, memória, um monte de coisa, comprar, fazer essas coisas. Então, eu sempre tive uma certa facilidade com isso. E sempre gostei um pouco, sempre tive uma simpatia pelo tema, né? E outra coisa que eu acho legal também disso, em relação ao que eu faço mais hoje. Hoje eu trabalho mais com desenvolvimento e arquitetura de TI. É que é um trabalho, de certa forma, ele é artesanal. Você faz a coisa acontecer do zero. Um aplicativo, um projeto, uma plataforma. Você desenha, projeta e você faz as coisas acontecerem, você dá forma às coisas. Então, não deixa de ser um trabalho artesanal, até em nível de código também, como você vai programar, como você vai fazer. Então, acaba sendo, eu acho muito legal. A gente construir em equipe uma coisa que a gente tira do papel, sabe? Eu acho bem bacana hoje o que eu faço. Então, gente, a próxima pergunta seria se foi fácil decidir pela carreira, mas você já falou, então não precisa. Então, eu queria substituir por outra coisa. Bom, você tem duas áreas possíveis de trabalho, né? Que a primeira delas foi estar no Banco do Brasil e a segunda é trabalhar com TI. E Uhum. aí a pergunta falando primeiro do Banco do Brasil, aliás, do Banco do Brasil não, do TI. Você acha, por exemplo, pô, você se formou, tal, tudo bem, você foi para essa área dentro do Banco do Brasil. Mas você acha que a pessoa que se forma, né, nessa área, ela consegue explorar? Eu estava vendo essa semana, até uma coisa legal de se falar, eu estava vendo essa semana que tem muita gente nesse período, principalmente de quarentena, fazendo uma porrada de curso online, fazendo um monte de coisa online e começando a trabalhar nessa quarentena com isso. Assim, já Uhum. começando a tentar se envolver nessa quarentena, né? E você trabalha essencialmente online. É legal falar também que eu cansei de ver o Bruno na época de faculdade, a gente saía para algum lugar, ele parava do nada, ele ia para o canto para fazer a prova pelo celular, né? Que é uma visão completamente diferente, né? E aí, como é o campo de trabalho, assim? Você acha que é algo muito... Eu acho não, certeza que é algo muito amplo, mas fala um pouco dessa questão aí. Então, a TI ela é um mundo muito grande, ela tem vários ten- tentáculos, por dizer, né? Ela tem a área de arquitetura, ela tem a área de infraestrutura de redes, ela tem a área de desenvolvimento mobile, jogos, governança de TI, que é um pouco a área mais gerencial. Então, é um mundo muito vasto, tem muito mercado, eu acredito que tenha muito mercado ainda a ser explorado. Na verdade, a diferenciação acontece aí em relação ao mercado, em cima de profissionais que realmente tenham skill, que a gente chama de habilidade ali para fazer uma coisa muito específica, ou um profissional que tem uma visão holística e tem uma visão da TI como um todo, saiba de forma geral como tudo funciona. E nesse período de quarentena, é claro que sobressai o método de trabalho relacionado à TI, porque é o que vai manter, é o que vai manter as coisas funcionando para que as outras áreas possam, possam continuar funcionando, ainda que numa situação, uma realidade diferente. Então, ao passo que a gente vê muita loja fechando na rua, a gente vê um mercado de trabalho de TI sendo ampliado, uma demanda muito maior
relacionado à TI, por causa dessa sustentação que precisa acontecer em virtude desse isolamento que a gente está vivendo, nessa quarentena que a gente está vivendo. Então, é um mercado muito grande a ser explorado. Não necessariamente ele exige que as pessoas tenham uma formação superior. Muitas vezes, tem muitos profissionais, eu já vi muitos profissionais de TI, e não têm formação superior, mas eles têm uma qualidade muito grande em alguma área específica, ou em algum tema, ou em uma linguagem específica. O cara simplesmente conhece, ele tem. É tipo o pianista que nunca estudou música, entendeu? O cara sabe muito aquela coisa e ganha dinheiro, mas isso é muito raro, é muito difícil. Então, a maioria das pessoas, de forma geral, se preparam. Inclusive, é um momento também, com a quarentena das pessoas isoladas, é um momento delas estudarem, se prepararem. Elas fazem menos, elas saem menos de casa, elas se preparam mais, se estudam mais, conhecem mais sobre as coisas. É um isolamento que abre um pouco a cabeça para outras coisas, né? Obriga a gente a abrir a cabeça um pouco para outras coisas. Mas o mercado em si, para isso agora, esquenta também, porque a área de TI é uma área que tem que dar sustentação para as restantes, para as áreas restantes. Não consegue atingir um nível uma academia, por exemplo, a gente não tem como. Até tem, né? Até as lives aí, os caras fazendo atividades ao vivo e chamando a Não tá, galera, não que funcione, né? não tá adiantando muita coisa, não. Mas tem um mecanismo ali que pode ser aprimorado e daí pode surgir alguma outra coisa que realmente faça sentido e que realmente seja efetivo. Mas a área de TI acaba sendo uma área que dá sustentação para as demais, principalmente num cenário desse, em que tudo é meio que remoto. Então, existem mercados aí, os próprios aplicativos, por exemplo, de comida, iFood, Rappi, aquelas coisas todas. Você faz compras agora pelo aplicativo, não precisa ir lá no mercado, bota o sujeito, coitado, para correr o risco e depois você só recebe as compras em casa. Então, tem uma área muito grande a ser explorada, principalmente nesse cenário que ainda é um pouco desconhecido. Não sei se vai ser uma coisa que vai se tornar parte da nossa realidade daqui para frente, mas que acende o nosso alerta e faz a gente pensar também em como se preparar para um mundo que acontece desse jeito que a gente está vendo agora. A tua imagem sumiu, Bruno. Sumiu? Sumiu. Enfim, mas tá dando para ouvir tua voz. Então, uma coisa que você falou, né, assim, de extrema importância. As escolas tiveram que se adequar, tá todo mundo se adequando a isso, e isso está trazendo novos ares, né? Você falou uma Uhum. coisa muito maneira, de que a gente tem uma, uma onda em que você vê lojas fechando e abrindo pela internet, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu sou muito consumidora de coisas pela internet, roupas pela internet, enfim. E você vê isso, né? E há um tempo atrás eu estava conversando justamente sobre isso, porque, né, o que significa, né? É muito legal também entrar numa discussão aí de o que significa. Fechou na loja física, mas abriu online. Significa, será que isso significa que o país está em crise? Não, o país está abrindo em outro caminho, né? Está abrindo em outra ideia, está tendo um novo caminho tecnológico, né? E se isso for, não que substitua, mas se isso for acrescentado, é bem interessante, né? E é um caminho muito grande para isso. Há um caminho muito grande para isso. Bom, fala da tua vida acadêmica, e aí, inclusive, fala onde você se formou. Tá, beleza. Só complementando até o que você falou antes, isso é um mercado, um mundo, uma realidade que sem limitação física, principalmente para essas lojas, por exemplo. As lojas, às vezes, físicas, elas são limitadas a um raio, a uma região. Quando elas vão para esse mundo, cara, não tem limitação. Então, É, elas concorrem com muito mais, mas elas também atingem, alcançam muito mais. É uma realidade diferente, é uma transformação mesmo. E a gente está sendo obrigado a passar por ela, uma transformação digital. Mas vamos lá. A minha vida acadêmica, né? Falando sobre. Eu vou falar primeiro então sobre a UF, que foi a primeira.
a faculdade que eu fiz, né, Telecom. Cara, para mim foi muito difícil. Foi uma mudança muito grande, na verdade, porque poxa, eu estava numa escola, eu estudei a vida toda numa escola só e depois, porra, fui direto para UF fazer Telecom. E era uma realidade que você tinha que buscar muito as coisas, que você tinha que correr atrás muito das coisas, que você tinha que conhecer, e era uma faculdade muito grande. As pessoas eram muito diferentes. A minha turma tinha 45 pessoas, e era cada um de um canto no meio de Niterói. Todo mundo juntava em Niterói, mas era cada um de um pedaço do país, assim. Era um negócio muito, chegava a ser estranho. Mas beleza, e assim, me enturmei com a galera e tal. Mas o curioso dessa faculdade, principalmente esse curso de engenharia de telecom lá na UF, é que o índice de, da galera que se formava era em torno de 10%, 20% das pessoas que entravam, as que saíam era um percentual desse, era um índice desse, 20% se formavam. Eu estou na estatística dos 80% ali, saí antes de acabar, mas muita gente da minha turma também acabou, não é que tenha desistido, mudou o rumo, né? Alguns fizeram transferência de curso, foram para outras engenharias, fez, eu lembro que um fez agrônoma, enfim, as pessoas viram que não eram bem aquilo que elas queriam e mudaram as áreas dela. Aí você vê, das 45 eu conheço quase todas até hoje, falo com elas até hoje, mas, pô, acho que foram umas 9 ou 10, cara. Das 45, umas 9 ou 10 viraram engenheiras de telecom. Mas nenhuma terminou no ano que tinha que ter terminado. Todo mundo terminou depois. Reprovou cálculo, reprovou física, enfim, comeram o pãozinho que o diabo amassou para chegar lá no final da faculdade e alcançar o sonho, que era, na verdade, o início da carreira profissional, que depois tem outros cursos, outras formações que você faz para se especializar em alguma outra coisa. Mas, enfim, a UF foi meio que isso. Eu tranquei porque não me identificava, fiz vestibular de novo, fui para a Unirio, comecei a gostar da Unirio, fazer sistema de informação, mas o banco me chamou, fui para o banco, comecei a trabalhar, não era com TI. O banco você entra como escriturário, então você fica lá ajudando as pessoas no caixa, atendendo as pessoas na mesa, atualizando o cadastro ou pagando conta delas no caixa. Então, era uma coisa totalmente diferente de TI, mas que de alguma forma eu me sentia recompensado por estar trabalhando e ganhando meu salário. Porque Então, eu estava bem ali. Hã? você poderia ter seguido carreira dentro do banco, né? Você que preferiu ir pro Isso, que ficava, né? isso. Eu percebi que, na verdade, esse mundo do mercado financeiro de banco, varejo ali, aquela coisa, era muito frenético, era meta o tempo inteiro, você tendo que vender produto o tempo inteiro, e não via muito futuro naquilo ali, porque era uma coisa que eu ia ficar fazendo o resto da vida. Eu ia ter meta todo mês, o resto da vida, e aquilo não ia mudar, entendeu? Assim, ia ser sempre daquele jeito. E aquele estresse todo mês e aquela pressão de vendas, aquela coisa, e não acho que seja saudável, não para mim. Então, eu vi que eu tinha uma área a explorar dentro do banco que era de TI, a tecnologia, e tive a oportunidade de fazer uma faculdade que o banco ofereceu. Assim, ó, a gente está abrindo um programa de bolsa para todos os funcionários do banco e você se inscreve, concorre. A gente vai fazer um ranking aqui baseado no que você tem de currículo, de conhecimento, o seu cargo, há quanto tempo você tem de banco, blá 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 blá. E aí, se você tiver dentre algum certo número de pessoas, acho que eram 5 mil bolsas na época, o banco tem 90 mil funcionários, tá, gente? Então, eu fui uma das pessoas que conseguiu a bolsa. E aí eu consegui realmente me especializar e fazer uma formação de TI, que era uma coisa que eu já tinha uma familiaridade, gostava. E aí, assim que eu terminei a minha faculdade, sim, no mesmo momento que eu terminei a minha faculdade, que foi, na verdade, foi final de 2014, em 2015 surgiu uma oportunidade de TI que eu consegui passar um processo seletivo. A gente também não é
Não é tipo, você vai subindo de cargo com o passar do tempo. Não, você tem que correr atrás, tem que montar o seu currículo, tem que ter pontuação dentro do seu currículo para chegar em algum lugar lá dentro. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de ir para uma área de TI. Aí sim, eu parei, passei 5 anos no banco trabalhando, vendendo produto, atendendo empresa lá. Eu era gerente PJ, pessoa jurídica. Então, era uma coisa que não tinha nada a ver com TI. Era punk. E aí depois eu fui para uma área de TI, até assim, o cargo que eu tive foi um cargo muito mais baixo do que eu tinha antes, de gerência, mas era uma área que eu tinha familiaridade. Então, ao mesmo tempo que eu dei uns 2 passinhos para trás ali, os 3 anos seguintes eu dei, porra, 20 passos para frente, entendeu? Pela minha facilidade, por eu já ter me especializado, por eu gostar do que eu fazia. Então, foi um passo para trás que me levou muito à frente depois. Então, a própria graduação, a gestão da TI que eu fiz no Instituto Infonet, que é um instituto de tecnologia que tem aqui no Rio. Aqui no Rio, não, lá, aí no Rio, porque eu estou em Minas. E ele oferece vários cursos de graduação e de especialização na área de TI. É até é uma coisa interessante. É uma formação, inclusive, que não é bacharel, é tecnólogo. Então, eu tenho uma formação de gestão da TI tecnólogo e as pós-graduações são realmente pós-graduações normais. A minha faculdade de TI durou 4 anos. Ela, eu gostei muito do que eu vi, porque na verdade foi gestão da TI, então eu tive uma visão ampla da TI em todas as áreas, gestão de projetos, governança, administração de sistemas operacionais, desenvolvimento com Java. Cara, eu vi muita redes com redes da Cisco, sistema operacional Linux. Eu vi a TI, basicamente eu vi a TI toda num curso. Então isso me fez ver também coisas que eu gostava mais de fazer dentro da própria TI. E isso me ajudou bastante a ter uma visão da TI como um todo também. Me ajudou a saber conversar com pessoas de diferentes áreas da TI. E eu também me relacionei com pessoas de diferentes áreas de TI lá dentro do curso, o que me fez ter também networking, conhecer pessoas. Eu conheci um cara que era, na época, superintendente da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que controla alguma coisa de investimento, bolsa, essas coisas. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim, foi muito mais suave do que as outras experiências que eu tive antes de ter um emprego, porque na verdade isso acaba sendo uma pressão muito grande até da sua família, da sociedade como um todo, que você, porra, você tem que seguir uma carreira, você tem que ser alguém, você tem que. E aí você não tem nada, você ganha mesada no máximo às vezes, e você fica dependente daquilo, de realizar uma coisa que você não sabe exatamente o que é, e que se é aquilo mesmo que você quer, mas para poder chegar em algum lugar que você também não sabe ainda se é aquele lugar que você quer chegar, é complicado. Então, trabalhar para mim foi melhor. Eu começar a trabalhar e depois, com o dinheiro que eu tinha e com, de repente, com o suporte que eu tinha do meu empregador, eu chegar em algum lugar. Isso para mim fez mais sentido do que vou ser engenheiro, tá, e agora? Assim, eu gosto mais das coisas quando elas têm um sentido prático, sabe? Então, para mim foi muito mais fácil essa carreira na gestão da TI, esse curso na gestão da TI por causa disso. E aí, dentro agora da Infinet, teve muita gente que, tipo, não conseguiu se formar, ou perdeu, ou desanimou, ou achou o curso extremamente difícil e pulou fora. Você viu Teve isso? também, teve também. Tem muita gente que entra para a área de TI achando que é uma coisa fácil e ela não é. Tem muito detalhe, tem muito meandro. Dependendo da área, é muito difícil. Por exemplo, programação é uma coisa que não é todo mundo que tem familiaridade ou que gosta ou que entende até mesmo alguns conceitos de programação, orientação a objeto. Aí são métodos, né? Paradigmas de linguagem de programação, enfim. Tem gente que entra, não tem essa visão e acaba
tendo essa percepção só no momento que está experimentando aquilo mesmo, né? Por isso até que eu falo que, do ponto de vista prático, é muito melhor você ter você tatear as coisas para saber exatamente o que você quer. Então, teve muita gente que se inscreveu. Eu fiz a faculdade com muita gente que fez o FIES também. E aí o cara, porra, o cara também ficava numa situação de tipo, FIES pagou, porra, e agora eu tô aqui já. E aí? E aí, o que que eu faço? Então, algumas pessoas saíram, mas o índice não foi tão grande quanto o da UF, por exemplo, numa faculdade pública, né? Então, eu acredito que aí foi mais o contrário, 20% da turma desistiu, o restante foi até o fim. Era um curso muito amplo também, então não chegava num nível de conhecimento muito específico. Isso não deixava o curso tão difícil. Algumas matérias eram difíceis, mas o curso de forma geral não era tão difícil porque era um curso mais de visão holística da TI. Ainda que a gente tivesse as especializações ali divididas. Vocês estão ouvindo uma música de fundo gostosa? É sábado, desculpa. O forrozinho tá tocando aqui no vizinho. Mas então era um curso mais amplo. Isso, assim, as pessoas que tinham um perfil mais de gestão gostavam mais. As pessoas que tinham um perfil menos de TI, mais de negócio, de alguma outra área, de vendas, sei lá, de administração, o cara ficava meio. Ele começava a ver coisas que ele não gostava muito. Então essas pessoas acabaram saindo, essas pessoas que não se identificavam muito. O pessoal da TI foi até o final mole, assim, porque o pessoal da TI, muita gente nesse curso já era do mercado de trabalho. Esse curso era um curso voltado para o mercado de trabalho, menos para a área acadêmica, era menos pesquisa e mais visão prática de mercado. O que, que você pode usar, o que, que você pode tirar dessa área de conhecimento aqui para aplicar no mercado de hoje, que você tem aqui no Rio de Janeiro, no país ou no mundo, entendeu? Ele é um curso voltado para o mercado de trabalho. Então, pô, isso tornou para mim, isso deixou a coisa muito interessante para mim, porque era uma visão prática, era uma coisa que eu podia aplicar, sabe? Não era um nível de conhecimento conceitual que você fica teorizando, debatendo, escrevendo e filosofando sobre o tema. Você dá uma aplicação prática porque você está aprendendo. Então eu gostei muito, foi para mim muito tranquilo, mesmo que eu tivesse que casar isso com o meu trabalho no banco, e eu tive, a minha faculdade era à noite, e o restante do dia eu estava no banco, das 9 até as 6 horas da tarde. Então eu saía das 9 às 6, das 6 às 10 eu estava no Infinet. Mas, porra, foi engraçado, foi super prazeroso para mim, porque era uma válvula de escape à noite do estresse que eu vivia na jornada de trabalho, né, no banco ali na área financeira. Então foi muito bom, foi muito legal para mim, foi uma coisa que assim, me deu um alívio danado de fazer. Foi terapêutico para mim fazer essa faculdade. A verdade é essa. Trabalhar e estudar é cansativo, é muito dispendioso, mas ao mesmo tempo, se você está realmente cursando o que você ama, isso serve de válvula de escape, né? É fácil, pois é, ficava uma coisa fácil. Enfim, e bom, a gente vê que tu é apaixonado pela profissão, mas o que mais te motiva, possivelmente, é a tua paixão, né? Mas e o que não te motiva? O que mais te motiva e o que menos te motiva dentro da profissão? Tá. O que me motiva na área de TI é justamente essa mudança acelerada, essa mudança constante que a gente tem. A gente sabendo como a coisa por alto funciona, a gente não precisa conhecer especificamente cada tecnologia, cada linguagem, cada paradigma. A gente tem uma visão geral e sabendo como ela funciona, a gente já sabe que uma versão nova de alguma coisa, um conceito novo é uma materialização da mente humana em cima de como as coisas funcionam sob uma ótica diferente. Então, a gente acaba isso me motiva a mudança constante, a nova forma de fazer essas coisas e a possibilidade da gente combinar a TI com outros conhecimentos em diversas áreas, em medicina, em geografia, na própria história. A gente tem conceitos aplicados de inteligência artificial. Isso é um ponto importante no mercado. Inteligência artificial é um tema muito que vai ser
está sendo e vai ser ainda muito, muito utilizado aí em diversas áreas. Então, a transversalidade da TI é uma coisa que me motiva, porque eu posso explorar ela aonde eu quiser. E como eu sinto uma facilidade nessa área, eu sinto que eu me encaixo em diversas áreas em virtude de conhecer bem TI. É um ponto, é como se fosse um ponto positivo para mim se eu tivesse que me adaptar a alguma outra realidade, entendeu? E o que menos me motiva hoje no mercado de TI, a gente olhando, até com os colegas mesmo que eu estudei na faculdade, na pós-graduação, é um pouco a falta de reconhecimento disso, porque quando a gente às vezes fala de TI, de forma geral as pessoas pensam, o grupo mesmo de amigos que eu tenho com o Júlio lá, pô, eu trabalho com TI. Porra, eu tô com um problema na impressora. Pô, tá de sacanagem, né? Eu vou consertar a impressora agora. Não, beleza. Mas, assim, isso é um exemplo bobo, né, da falta de reconhecimento. Mas no mercado mesmo, as pessoas que contratam TI não são de TI, né? Então, é uma área de recursos humanos. E, às vezes, você vê umas coisas que você vê que são surreais. A exigência de conhecimento para um determinado cargo, para uma determinada vaga, tem até uma comunidade no Facebook chamada Vagas Arrombadas. É muito interessante, você vê muita coisa legal lá. Assim, né? As pessoas pedem coisas surreais e quem conhece de TI sabe que aquilo é surreal. Mas quem não conhece, não sabe. E aí quem não conhece vai lá e diz que sabe aquilo tudo. Acaba que consegue passar porque quem está selecionando o cara não é de TI. E a gente se sente desvalorizado às vezes, entendeu? Porque a gente tem um compromisso com o conhecimento em si e com a verdade, com transparência, e às vezes as coisas no mercado de trabalho não acontecem desse jeito. Então, essa falta de conhecimento, de reconhecimento, às vezes, pesa, acho que desmotiva as pessoas a seguirem nessa área, principalmente porque elas têm que concorrer com pessoas que, entre aspas, dizem que conhecem, mas que na prática elas só sabem passar em uma entrevista de emprego. Elas não sabem exercer ao que se propunham aquele cargo. É. Então, as pessoas lidam no dia a dia, até os profissionais de TI lidam com profissionais de TI que não são de fato profissionais de TI, isso dão aquela enrolada. Mas eu acho que isso é uma realidade de qualquer mercado de trabalho, de qualquer setor. Isso não é uma característica exclusiva da TI. É. Bom, e qual recado você está a fim de deixar para os alunos aí que estão assistindo, vão assistir que querem seguir a tua profissão? Assim, é um mercado vasto, gigante, tem para todos os gostos, tem para administração, cara que tem mais perfil de administração, com governança de TI, com gestão de projetos. A gente hoje tem metodologias ágeis também que está entrando não, né? No resto do mundo já entrou há muito tempo, aqui no Brasil é que a coisa demora um pouco mais, sempre. Mas gestão de métodos ágeis, com Scrum, enfim, metodologias ágeis que a gente hoje acaba aprendendo mais a trabalhar. Tem área de desenvolvimento, que é programação mesmo, código, escovar bit. Tem área de jogos, que também é uma área que, pô, a tendência é crescer no mercado. Tem uma área muito grande, né? Blockchain. E tem muita tecnologia, muita coisa aí que a gente pode aproveitar e que tem um mercado vasto para ser explorado por vocês que estão se imaginando num futuro aí trabalhando com TI. Eu acho que o recado que eu tenho que dar é estuda sempre, conhecimento é uma coisa que é uma coisa que a gente não perde. Eu acho que é o bem mais valioso que a gente tem e a gente não mensura isso, né? A gente conhecer sobre as coisas, a gente ter noção de como as coisas funcionam, a gente saber o que precisa ser feito, isso é muito valioso. É aquela história do parafuso, né? Ah, quanto é para você consertar essa mesa? Ah, para consertar essa mesa é R$ 1.000. Poxa, mas por que tão caro? Não, é R$ 1.000. Aí você vai lá, conserta. Na verdade, era só apertar um parafusinho no pé da mesa ali e acabou.
A pessoa, pô, mas você me cobrou tão caro assim por esse parafuso, era só isso? Eu não estou te cobrando pelo que eu fiz aqui, eu estou te cobrando porque eu sei que era preciso só apertar esse parafuso, entendeu? Então, o conhecimento é uma coisa de valor imensurável que a gente guarda para sempre, e a gente acumula, e é uma coisa que a gente acumula e compartilha, né? A gente, em um ambiente colaborativo, a gente compartilha e todos saem ganhando, ninguém perde conhecimento. Eu não troco conhecimento com vocês e vou embora sem, né? Eu vou embora com o meu conhecimento e vocês também vão com o conhecimento que eu tenho. Então é uma coisa que cresce sempre, é uma coisa que tem valor imensurável. Não desistam das suas ideias e dos seus ideais aí, do que vocês sentem que vocês deveriam fazer. A intuição vale muito mais do que pressão da sociedade, pressão dos pais, uma pressão, sei lá, qualquer tipo de pressão, né? A sua intuição vale muito mais que isso. Dominem muito bem uma tecnologia, sejam especialistas ou tenham uma visão muito ampla da TI. Não fiquem no meio do caminho. Não digam que façam bem uma coisa se não fazem. E não, não digam que tenham uma visão ampla da TI se não tem. Mas sigam um desses caminhos. Ou skill de especialista em alguma coisa, ou você é muito especialista numa coisa foda, ou você conhece muito a TI como um todo. Meio do caminho é perigoso. Você fica ali achando que sabe alguma coisa, né? Tocando de lado, mas no fundo não tá fazendo nada. Isso, E aí, exatamente. Em algum momento isso sobressai, ou alguém percebe, ou, enfim, acaba não sendo bom para você. Para você mesmo até em relação à autoconfiança. Quando você é especialista, você conhece muito, você domina. Então não tem ninguém que converse com você sobre aquilo e você não tenha argumentos para dar a respeito de uma decisão que precisa ser tomada, enfim. E a mesma coisa quem tem a visão do todo. O cara que tem a visão do todo, ele tem noção de tudo que as pessoas estão falando a respeito da TI. Então ele negocia as coisas, ele interage com outras pessoas especialistas, sabendo também do que ele está falando, entendeu? Então são duas vertentes aí assim de profissional de TI que eu acho que são chave para você conseguir se dar bem nessa área. quando você fez o concurso, a tua preparação, você foi. Tudo bem, é óbvio, você estudou muito, você teve toda a preparação, você já falou que você tinha um conhecimento prévio, você precisou ir para o setor de conhecimento de bancos. Mas essa adaptação foi muito hard ou não foi uma coisa tão braba assim? É um bicho de sete cabeças? Pergunta mais claro. É um bicho de sete cabeças se preparar para um concurso público de banco? Até porque eu acho que você passou para a Caixa Econômica também, não teve? Você não chegou a passar para a Não, Caixa? cara, vou te falar que o único concurso que eu fiz foi esse. Não teve Ah, não, alguma... fiz um da Petrobras também. Fiz um da Isso, Petrobras também. Mas Então, essa questão dos bichos de sete cabeças? não, cara, não é um bicho de sete cabeças. O problema é que a realidade, assim, a realidade de hoje não é a mesma da época que eu fiz, né? Na época que eu fiz era abundante, assim, os concursos eram abundantes, as vagas tinham, abria-se muitos concursos. Hoje a gente não vê uma realidade dessa, mas não é um bicho de sete cabeças. O problema é que tem, de certa forma, um êxodo das pessoas com medo do mercado de trabalho, da realidade do mercado privado, querendo fugir, entre aspas, para a carreira pública, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê o governo, de certa forma, estrangulando isso por causa de custo, de enxugar custo mesmo e ter eficiência operacional em cima de empresas que são estatais. Então, é um funil mais fechado, assim, fica um pouco mais difícil. Você tem que se dedicar mais, tem que estudar mais e tem que torcer para o governo, para as empresas aí estatais abrirem concursos públicos e o governo também poder aprovar. Porque às vezes é uma necessidade real das estatais, de vaga mesmo, mas tem um rito que precisa ser seguido e precisa passar por várias áreas do governo e do país. Então, isso acaba se tornando mais difícil de acontecer na realidade que a gente tem hoje. Mas não é um bicho de sete cabeças. Se você estudar, se você se preparar, principalmente vocês que estão com a mente fresquinha agora aí, tudo, porra,
ali na ponta da língua, é mais fácil. Eu acho que a chance de vocês passarem, por exemplo, é muito mais fácil de um cara como eu voltar a estudar algum tema, porra, da época de escola para poder fazer concurso público lá, estudar matemática, estatística, geografia, economia, blá, blá, blá. Enfim, vocês estão muito mais prontos para isso do que uma pessoa que está no mercado de trabalho querendo fugir para um cargo público, entendeu? A chance de vocês é muito maior. Então, te agradeço muito a tua presença aqui e convido a todos para a semana que vem. Semana que vem a gente vai ter outra, outra entrevista. Possivelmente vai ser falando sobre direito, que é outra área de conhecimento. E, de novo, Bruno, muito obrigado. Sua participação foi essencial aqui. Ter alguém que trabalhe numa área tão diversa e tão inovadora foi muito enriquecedor. O Gustavo Silva está aqui agradecendo pela atenção e pelo tempo do sábado. E o Samuel Show de Santana está bola. agradecendo também. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade de passar isso para vocês também, essa visão, né? Porque na época que eu tinha a idade de vocês, eu não tive muito essa oportunidade. E estejam sempre famintos, estudem sempre. Conhecimento é tudo. Isso aí. Então, gente, muito obrigado. Bom dia a todos. Bruno, tamo junto. Valeu. Abraço. Até a próxima, gente. Até sábado que vem. Falou, gente. Bom sábado aí, bom fim de semana.